Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula vamos dar início à criação do nosso formato. Vamos começar criando um formato A4, que além de ser o menor, é o mais usado na mecânica. Vamos iniciar a construção do formato pelas bordas e vamos explicar as configurações que o SolidWorks traz para a gente criar essas bordas e também para que serve cada elemento desses que tem na nossa borda da folha. Bom, então vamos lá. O primeiro passo para a gente criar o nosso formato com a legenda é vir aqui nesse botão aqui no menu suspenso, novo, selecionar um template aqui em iniciante, deixa em iniciante, clica em desenho e no botão OK. Vai abrir essa janela e a gente poderia escolher aqui um formato A4 e partir dele para criar o nosso formato, tá? Mas eu vou fazer do zero. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse botão de folha personalizada. Vou colocar aqui 210, que é o tamanho da folha A4, a largura, por 297. E vou clicar em OK. Vejam que é aberto aqui uma folha e ele me pede nessa janela aqui do lado para mim buscar uma peça, mas eu não quero buscar uma peça, eu só vou criar a folha e vou salvar como template. Então eu vou clicar no xzinho aqui e vejam que tem uma moldura aqui, meio grande, maior, que é do formato A3. Isso às vezes acontece e para evitar isso aqui, para tirar, você vem aqui nessa aba aqui, ó, formato de folhas, editar o formato. Pronto, ela já tomou forma aqui da nossa folha personalizada. Vou fazer de novo aqui para vocês entenderem. Essa é a área de edição. Então eu estou aqui com a minha folha, acabei de abrir ela. Vou vir aqui, ó, numa dessas abas aqui, você vai escolher a aba formato de folha e clicar editar a folha. Editar o formato da folha. Ou então clicar com direito em cima da folha, botão direito do mouse e clicar aqui, editar formato da folha. Na mesma, tá? O primeiro passo é acrescentar as bordas. Bom, eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é a norma, tá? Sobre margens de folhas. Então eu tenho aqui a 4, que é a que eu vou usar, a margem esquerda 25 milímetros e a margem direita 7 milímetros. E as demais também 7 milímetros, tanto na parte superior como na parte inferior. A largura da linha do quadrado é de meio milímetro, 0,5. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Como que eu faço para acrescentar as bordas? Eu não vou precisar desenhar essas bordas. Então eu venho aqui, ó, borda automática. Quando eu clico em borda automática, vai abrir uma janela aqui do lado. Se eu estiver aproveitando um outro formato, quiser excluir alguma coisa, alguma lista, eu clico aqui e seleciono, mas não é o caso, não tem nada, eu clico na setinha para avançar. Essa outra janela que tem aqui, eu tenho várias configurações que eu preciso corrigir. A primeira configuração eu vou pular, depois eu volto nela, tá? A segunda configuração, que é margens, eu vou preencher. Então, margem esquerda, eu vou colocar aqui, ó, margem esquerda, 25 milímetros. E o restante tudo 7. Então, margem esquerda, 25 milímetros. E o restante, 7 milímetros. Vocês vão ver que as bordas da folha aqui, ó, já vai sendo posicionada, tá vendo? Então, essa distância daqui até o final da folha fica com 7 e daqui para cá fica com 25. Por que tem isso, essa diferença? Porque aqui depois vai surgir os furos, quando você vai colocar essa folha numa pasta para arquivar o seu projeto, a gente fura aqui, e coloca numa pasta. Então por isso que esse lado aqui é um pouco maior. Então preenchi aqui com 25, 7, 7, 7. Aí aqui eu tenho a espessura da linha e o tipo de linha. O tipo de linha eu vou deixar contínuo e a espessura meio milímetro. Essa opção aqui eu poderia marcar e aí ela faz uma borda dupla, mas não é o caso, tá? Deixa sem borda dupla, eu prefiro que fique sem borda dupla, eu não gosto dessa borda dupla, a não ser que você use o padrão aí do SolidWorks, e aí essa borda aqui, você teria que deixar todas as margens iguais. Quando você usa margens
diferentes, não fica legal. Então eu tiro ela, tá? Bom, outra opção, depois eu vou falar, que seria a borda independente. Não vamos habilitar. E vamos voltar aqui para a primeira opção, que é o tamanho da zona, tá? O tamanho da zona está se referindo a essas letras e números aqui em cima. Essas letras e números que tem ao lado da folha, elas são utilizadas como referência para inserção de revisões. Então é um posicionador de revisões. Então quando existe uma revisão e essa revisão é indicada no desenho, a zona indicada, você vai lá e faz como batalha naval, né? F1. Então ali você vai saber que a revisão está ali naquele pedaço. Então fica fácil de você se localizar. Bom, eu vou colocar aqui, né, para a folha A4, ó, eu posso ir aumentando aqui, tá vendo? Ó, vai aumentando o número de letras ali, né, vai diminuindo os espaços, mas vai aumentando a quantidade de referências. Para o A4, acho que 6 é suficiente, tá? Como padrão, pode usar. E quantidade de linhas, a mesma coisa, eu vou deixar com 4 linhas de referência. Aqui, região, eu tenho duas opções, margem e folha. Quando eu deixo em folha, ele acha o centro, aqui, ó, essa marcação de centro, fica referente ao centro da folha. Quando eu coloco aqui em margem, o centro fica referente à margem. Se eu deixar em folha, vai ficar uma linha dupla aqui, fica feio. Então eu vou deixar em margem. Isso aqui é somente referências, tá? Então essa primeira opção eu vou preencher dessa forma. 6 linhas, 4 colunas e a região a margem. Bom, as próximas configurações que eu vou fazer, né, é nesse campo aqui de formatação de zona. Veja, eu tenho essa caixinha que ele exibe ou não as marcas de divisões de zona, tá? Essas marcas são importantes como referências, tá? Então é legal você deixar. Aqui espessura e tipo de linha das zonas, tá? Eu posso até colocar umas linhas mais grossas para marcar as zonas ou mais finas, né? Dependendo do seu gosto aí para o formato, tá? Não tem um padrão para isso. Esse campo aqui é de distância das letras em relação à linha da borda, tá? Olha só, quando eu aumento e quando eu diminuo, ele vai aproximando ou afastando da linha, tá? Eu vou deixar aqui em 8,5. Centralizar divisor de zona. Nesse quadradinho aqui, né, eu vou configurar, olha só, o tamanho dessa linha que vai para o lado direito, lado esquerdo, lado de fora da folha, da área de desenho. E aqui eu configuro o comprimento da linha da parte interna do desenho. Esse de baixo, que configura o comprimento da linha de marcação das divisões para dentro, eu vou deixar zerado, tá vendo? Para não ocupar espaço na parte interna da folha onde eu vou fazer desenho. E essa daqui, de fora, tá vendo? Eu vou deixar ela com 7 milímetros. Olha só, 7 milímetros, para ela ficar coincidindo aqui no final da folha. Eu poderia até deixar aqui com 25. Olha o que acontece. Parte dela vai ficar para fora aqui do formato, na margem menor, né? E não tem problema, porque na impressão ela não sairia, tá? E essa linha é importante para referência da furação na folha quando você for fazer a furação para guardar na pasta, tá? Então aqui é o centro da margem, é o centro do meu desenho. Então é importante ter essa marcação. Se você quiser deixar com 25, eu vou deixar com 25 aqui, não tem problema. Vai ficar sobrando aqui para fora um pedacinho da linha, mas não tem problema nenhum que não sai na impressão. Poderia ainda mudar mais algumas coisas aqui, né? Como, por exemplo, exibir ou não as colunas, exibir ou não as linhas, criar rotular offset da borda, mas eu não vou mexer em nada disso aqui, tá? Nem na fonte, eu poderia trocar a fonte também do desenho, olha só, do desenho, não, dessas letras que estão aqui nas bordas da minha margem, poderia trocar fonte, tamanho e tal, mas esse tamanho tá bom, eu vou deixar dessa forma mesmo, tá? Bom, depois que eu preenchi todas essas informações aqui, eu vou clicar na setinha
e vai vir para uma outra janela. Essa janela é onde eu posso criar uma máscara. O que é essa máscara? Essa máscara, vou clicar aqui em mais, tá vendo? É uma máscara que omite ou que suprime determinadas marcações. Se eu colocar aqui em cima, por exemplo, ele vai omitir esses números e letras aqui. Bom, para que serve isso? Essas regiões que eu crio sem marcações são os trechos da minha folha onde eu vou ter algum tipo de anotação. Nessa região aqui é a região onde eu vou criar minha legenda. Então eu vou deixar dessa forma aqui, ó, tampando os números inferiores aqui, ó. Olha só, somente a letra A e os números de baixo. Nesse lugar não vai ter marcações e ele não vai ser usado como referência para a chamada de uma revisão, por exemplo. Somente nessa região eu vou deixar onde que é a posição que eu vou criar a legenda, tá? Eu poderia deixar sem também essa máscara, tá? Eu vou até criar aqui esse primeiro formato, eu vou criar sem essa máscara. Olha só, vou tirar essa máscara, não vou usar, tá? Essa máscara aqui, vou deixar aqui no meio. Eu posso até vir aqui, ó, e deletar ela daqui, tá? Clicando aqui na caixinha, eu deleto ela. Feito isso, a minha margem está criada da minha folha. Olha só, primeira etapa da criação do formato. Bom, criado a borda, então eu venho aqui, clico na setinha verde de OK, finalizo o comando e venho aqui nesse canto superior direito, tá vendo? Aqui tem essa setinha com essa folha e clico aqui com o botão esquerdo do mouse para mim sair da parte de edição. Pronto, voltei para a área de desenho. Se eu quiser voltar lá para fazer a edição do formato, clico com direito, editar o formato da folha, né? Ou então, clico aqui na aba formato da folha e editar o formato da folha. Eu volto para a parte de edição. Aqui eu vou manter nessa tela, né, nesse ambiente, porque na próxima aula a gente vai desenhar a nossa legenda. Até lá.